noite, ouvintes do primeiro simpósio acadêmico de Embriologia e Genética. Aqui é o Leonardo, acadêmico de Medicina da Faculdade de Ciências Médicas e membro da comissão organizadora do evento. Agora vamos dar prosseguimento ao evento com o início da apresentação de pôsteres do primeiro dia. Oi, meu nome é Luana. Eu e a Maria Eduarda Rezende somos acadêmicas de Medicina da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais e orientadas pelo Henrique Valadão Pires Gama, nós escrevemos sobre a nova perspectiva de cura da atrofia muscular espinhal em crianças por intermédio do Zolgensma, que é considerado o medicamento mais caro do mundo. Então, contextualizando um pouco sobre a atrofia muscular espinhal, ela é uma doença genética autossômica recessiva. Ela acomete o gene SMN1, que é conhecido como gene de sobrevivência do neurônio motor 1. Está localizado no cromossomo 5q, e essa mutação consiste na ausência do exon 7, que é responsável pela produção da proteína SMN. Essa proteína está presente em diversos locais do nosso corpo, e ela atua nos nossos neurônios motores, a fim de controlar a musculatura e os diversos tecidos corporais. Assim, o Zolgensma vem como a primeira terapia gênica, é dado em uma única dose intravenosa que custa entre 8 a 9 milhões de reais, com o intuito de substituir aquele gene mutado por um gene sadio. Então, os nossos objetivos com esse trabalho foram avaliar as perspectivas de cura e de eficácia desse medicamento no tratamento da doença em crianças em idade pediátrica, com idade inferior a 2 anos. Nós pesquisamos artigos que mediam essa eficácia do ano de 2015 até o ano de 2020, nos idiomas inglês e português, presentes nas bases de dados PubMed, Cielo, Medline e Google Scholar. Eu coloquei uma imagem de como é a aparência, né, desse medicamento e uma imagem ilustrativa do neurônio e do músculo tanto saudável em pacientes que não possuem a atrofia muscular espinhal e o músculo atrofiado naqueles pacientes que possuem a doença. Os músculos ficam atrofiados, a pessoa tem hipotonia, fraqueza, dificuldade na respiração, os músculos da deglutição também ficam fracos. Isso tudo devido à deficiência da proteína SMN. Então, como resultado, após receber a dosagem do medicamento, houveram relatos de que essas crianças não precisaram mais da utilização da ventilação mecânica, que antes era muito importante por elas não conseguirem respirar sozinha devido à insuficiência respiratória. E também foram atingidos marcos no desenvolvimento motor nunca antes vistos em pacientes com atrofia muscular espinhal. Então, é possível concluir que sim, esse medicamento é eficaz, é benéfico, tem um ótimo prognóstico e insiste na melhora da qualidade de vida das crianças com essa doença. Com certeza terão pesquisas futuras mais inovadoras e que possam trabalhar numa melhor qualidade de vida para essas crianças, assim como seus familiares que estão acometidos por essa doença. Embora ainda seja necessário que haja um tratamento fisioterapêutico, tanto respiratório quanto motor, em paralelo com o uso da medicação. Algumas crianças brasileiras já foram medicadas e os nossos resultados, as nossas taxas de positividade estão cada vez maiores.
As nossas referências foram listadas abaixo. Eu agradeço pela atenção de todos. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. Muito obrigada. Olá, meu nome é Dara Britas, sou acadêmica do 5º período de Medicina da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais e junto com Gabriela Diniz, Fernanda Alquimini e Isadora Martinez, fizemos o trabalho, o teste pré-natal não invasivo, NIPT, e os resultados falsos positivos, uma revisão integrativa orientada pela professora Luara dos Santos. Bom, o NIPT é um método de triagem pré-natal muito importante por identificar precocemente anormalidades cromossômicas e, com isso, evitar a realização de testes invasivos desnecessários. Ele é realizado a partir do sangue materno livre de células, que contém não só o DNA da mãe, representado em azul, como também o DNA fetal proveniente da placenta, representado em vermelho. É feito, então, um sequenciamento desse genoma, um alinhamento dos cromossomos e uma contagem cromossomal. E como já sabemos previamente o DNA da mãe, é feita uma subtração para descobrir o DNA do feto isolado, e a partir daí é possível identificar trissomias e outras aneuploidias alvos. No entanto, alguns resultados falsos positivos foram relatados, e é muito importante identificar as causas desses resultados para que haja um melhor aconselhamento pré-natal. Então, nosso objetivo com este trabalho foi justamente reunir dados da literatura para identificar as causas desses falsos positivos e o impacto deles no diagnóstico das aneuploidias. Fizemos, então, uma revisão integrativa a partir das bases de dados PubMed, BVS, Cielo, utilizando descritores como teste pré-natal não invasivo, mosaicismo, neoplasias e reações falsos positivos. Bom, um dos fatores que levaram aos resultados falsos positivos é o câncer materno, porque o tumor libera libera o DNA com anormalidades genéticas na corrente sanguínea da mãe. Então, na figura 2, podemos observar o caso de uma mãe que realizou o NIT e chegou com resultado anômalo. No entanto, os testes subsequentes, como a amniocentese, vieram comprovando que o cariótipo do feto era normal. Então, essa mãe realizou uma ressonância magnética que comprovou a existência de um tumor nos ovários, apontado aqui pela seta vermelha. Outro fator de falsos positivos é o mosaicismo confinado à placenta. O que é mosaicismo? Mosaicismo é um fenômeno que ocorre durante a divisão celular que resulta em células com composições genéticas diferentes em um mesmo indivíduo. Na figura 3, podemos entender melhor esse processo. Essa figura mostra as divisões de uma célula embrionária resultando em A, em um feto normal, em B, em um mosaicismo generalizado, em que há células com composições genéticas diferentes, tanto na placenta quanto no feto. Então, o NIPT virá com resultado verdadeiramente positivo. E em C e em D está o mosaicismo confinado na placenta. A diferença é que em C há uma linhagem de células normais e anormais presentes, e em D apenas uma linhagem de células anormais. Como eu já disse anteriormente, que o DNA analisado no NIPT é proveniente da placenta, como nesses casos a aneuploidia está confinada na placenta e o feto está normal, o resultado será falso positivo. Por fim, nos casos de uma gestação gemelar em que houve comprovadamente atividade cardíaca de ambos os fetos, mas houve um desaparecimento de um embrião de um saco gestacional, pode haver um resultado falso positivo, se o feto que faleceu tiver alguma aneuploidia e o feto viável tiver um cariótipo normal. Porque no momento de coleta do NIPT, a placenta do feto que morreu estava presente e ainda estava liberando o DNA com a normalidade cromossômica. Nessa figura 4, mostra um caso de uma gestação em que houve esse desaparecimento de um dos fetos e o NIPT veio com esse resultado falso positivo. Nessa seta aqui mais curta, temos o feto que faleceu, e na seta mais longa, temos o feto que foi viável. Mas, independente da causa do falso positivo, ela precisa ser averiguada para melhorar a assertividade dos resultados e, assim, para que as intervenções necessárias sejam feitas. Essas são as nossas referências. Muito obrigada. Olá, meu nome é Nadine.
E eu, juntamente com as acadêmicas Bruna Dutra e Natália Canguçu, sob a orientação da médica Luciana Reis, irei falar sobre mutações no gene oncossupressor CDH1 como determinantes do câncer gástrico difuso hereditário. O câncer gástrico está entre as 5 neoplasias de maior incidência no Brasil e é o quinto mais diagnosticado em escala global. Aproximadamente 3% das neoplasias gástricas diagnosticadas atualmente, elas estão intimamente associadas a uma mutação no gene CDH1, o que implica no desenvolvimento de uma síndrome hereditária autossômica dominante, que pode atingir até 80% de penetrância para ambos os sexos, a qual é denominada câncer gástrico difuso hereditário. O gene CDH1 está localizado no braço curto do cromossomo 16, uma região composta por 16 exons que codificam uma glicoproteína transmembrânica denominada caderina E. A caderina E é uma molécula de adesão cálcio-dependente expressa em todas as células epiteliais do ser humano. Ela é fundamental na manutenção da polarização celular, para a diferenciação epitelial e também para manter uma normal arquitetura tissular. Assim, mutações no gene CDH1 implicam na perda de função da caderina E, que é um importante supressor de invasão tumoral, o que compromete, assim, a adesão celular, as vias de sinalização de proliferação celular e também alteram o comportamento apoptótico das células tumorais, resultando, assim, em uma maior capacidade infiltrativa e metastática daquele tumor em formação, dando origem ao câncer gástrico difuso hereditário. Atualmente, sabe-se que a única causa genética que determina o aparecimento desse câncer consiste em alterações na expressão da caderina E. Porém, os mecanismos pelos quais a mutação no gene CDH1 leva a esse processo carcinogênico ainda são muito complexos e pouco compreendidos pela comunidade científica. Tendo isso em mente, o objetivo desse trabalho é justamente compreender os mecanismos de mutação e inativação do gene CDH1 que são responsáveis pelos efeitos pró-cancerígenos nesse processo tumorigênico. Para isso, realizou-se uma revisão bibliográfica nas bases de dados PubMed e Cielo, utilizando como descritores carcinogênese, neoplasias gástricas e caderinas. Como resultado, tem-se que o gene CDH1 ele é considerado um oncossupressor clássico, e assim, há necessidade de inativação de ambos os alelos para que esse gene seja suprimido, o que é obtido por meio de 2 generic hits. A inativação do primeiro alelo, o first hit, ela é herdada e ela ocorre por mutação ou perda de heterozigosidade nas células germinativas. Cerca de 78% dessas mutações germinativas elas são do tipo nonsense, splice site ou firm shift, as quais originam stop codons prematuros que impedem a síntese completa da cadeia polipeptídica e acabam resultando na formação de caderinas heteruncaras, que perdem a sua função proteica original. Indivíduos portadores desse tipo de mutação, eles são considerados de alto risco e essas mutações tendem a ser deletérias. Os outros 22% consistem em mutações germinativas do tipo missense, em que ocorre a substituição de uma base nucleotídica por outra, alterando um único aminoácido na cadeia polipeptídica final. A patogenicidade dessas mutações missenses ainda não é bem compreendida e alguns autores defendem que a penetrância desse tipo de mutação tende a ser inferior às das mutações do tipo truncante. A inativação do segundo alelo, também conhecido como wild type, ela é adquirida e ocorre apenas mais tardiamente já nas células do epitélio gástrico. Essa mutação ela pode ser secundária a mutações somáticas, perda alélica ou hipermetilação do promotor. Tumores gástricos primários, eles possuem preferencialmente, como mecanismo de second hit, alterações epigenéticas do tipo hipermetilação do promotor. Já as alterações metastáticas, e que atingem o epitélio gástrico, elas apresentam principalmente a perda alélica como mecanismo de second hit. Assim, conclui-se que a inativação bialélica do gene CDH1 ela é determinante no processo carcinogênico do câncer gástrico difuso hereditário, por resultar na menor expressão do supressor tumoral caderina E. Deve-se lembrar que ainda são necessários muitos estudos científicos acerca de como ocorrem esses complexos mecanismos de inativação do gene CDH1 para que todos os pacientes acometidos por esse câncer gástrico, eles tenham um melhor prognóstico. É isso, muito obrigada. Olá, boa noite. Meu nome é Regis Felipe Madureira, sou acadêmico do 6º período de Medicina da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais e com orientação do professor
Luiz Henrique Diniz Miranda, apresenta o trabalho Anticorpos Monoclonais anti-EGFR, uma análise terapêutica baseada nos ensaios clínicos em carcinomas. O que é o EGFR? Ele é um receptor de fator de crescimento epitelial, é uma proteína transmembrana de atividade quinase citoplasmática e que é superexpressa em alguns tipos de carcinoma. A investigação da mutação oncogênica de EGFR tornou-se um alvo importante na terapia antitumoral, desenvolvendo anticorpos monoclonais inibidores do domínio quinase EGFR, com ação supressora dos efeitos carcinogênicos relacionada à maior transdução desse receptor. Então, o nosso trabalho tem o objetivo de analisar as respostas terapêuticas à terapia molecular alvo específica de anticorpos monoclonais, anti-EGFR, em pacientes com carcinoma de pulmão de células não pequenas, que apresentam a mutação no EGFR. Para isso, fizemos uma revisão integrativa de literatura científica e usamos palavras-chave como EGFR, MOAB e anti-EGFR. Então, uma nova estratégia considerada para o tratamento do carcinoma de pulmão de células não pequenas consiste na inibição do mecanismo de transdução de sinalização do EGFR, uma vez que esse receptor superexpresso interfere no crescimento e na sobrevida celular, promovendo independência dos fatores mitógenos de controle da proliferação celular, estímulo à angiogênese, aumento da capacidade de invasão de células tumorais. Então, uma análise realizada nos ensaios clínicos disponíveis na literatura demonstrou a efetividade da terapia com o anti-EGFR no tratamento de carcinoma de pulmão de células não pequenas, em pacientes com a mutação no EGFR, considerando-se o aumento da sobrevida como parâmetro de efetividade da resposta terapêutica aos imunoterápicos, ou seja, comparou-se o tratamento com quimioterapia e com o tratamento anti-EGFR. E, para efeito de comparação, a análise realizada é qual obteve a maior sobrevida. Fazendo a comparação com os estudos da bibliografia atual, podemos concluir que o uso do inibidores EGFR mostrou mais efetivo que a quimioterapia para o tratamento clínico de carcinomas de pulmão de células não pequenas em pacientes oncológicos que apresentam mutações ativadoras desse receptor. Normalmente, a média de aumento de sobrevida foi de 50% a 100%. E o tratamento com anti-EGFR já é utilizado como primeira linha em diversos países. Conclui-se, então, que a terapia deveria ser considerada como primeira linha também aqui no Brasil. Agradeço, boa noite, essas são as minhas referências. Obrigado. Boa noite, eu me chamo Laila Borello, eu sou acadêmica do 6º período da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais e, em conjunto com os meus colegas João Pedro Assis Carvalho, Lorena Leal Fagundes, em memória de Lucas Ferreira Franco, iremos agora apresentar um trabalho sob orientação de Sandra Regina Quintino dos Santos sobre o tema Novas Tecnologias Reprodutivas para Prevenir Doenças Mitocondriais. Bom, primeiramente, o que são as doenças mitocondriais? Elas são desordens neurometabólicas que estão diretamente associadas a mutações genéticas no DNA mitocondrial do próprio indivíduo. Essas mutações acabam gerando sintomas clínicos progressivos que acabam limitando a vida desse portador. Tal espectro patológico, infelizmente, ainda não possui uma terapêutica eficaz e sua cura segue sendo desconhecida. Nesse cenário, acaba emergindo inovações no campo reprodutivo, como é o caso do método que iremos abordar nesse trabalho, que é o de transferência nuclear. Esse método traz uma nova perspectiva de diminuir a incidência dessas patologias, assim como a prevenção dessas mesmas. Bom, o objetivo é abordar a evidência científica e a eficácia do uso da transferência nuclear na prevenção de mitocondriopatias. O nosso método foi realizada uma revisão literária nas bases de dados PubMed, Cielo e Google Scholar, utilizando os descritores Mitochondrial Disease, Novel Technologies, Transfer e Nuclear, selecionando assim artigos na língua inglesa datados até 2020.
Bom, o DNA mitocondrial é um composto orgânico que está presente nas mitocôndrias e é geralmente herdado por herança materna. Ele pode ser homoplásico, no qual todas as mitocôndrias de uma mesma célula possuem o mesmo genoma, seja esse mutado ou normal, ou heteroplásmico, no qual em uma célula possuímos mitocôndrias com diferentes genomas. Essa característica gera uma grande variabilidade genética e, dessa forma, aumenta proporcionalmente também a probabilidade de maior incidência dessas desordens. Bom, a apresentação clínica desse quadro patológico ela é muito diversa. Desse modo, ela varia desde intolerância ao exercício, como doenças multissistêmicas, abordando até neuropatia periférica, atrofia óptica, acidose lática, entre outros. O diagnóstico pode ser realizado durante consultas de pré-natal, utilizando o método diagnóstico genético pré-implantação, que é o PGD. Ele é muito assertivo, contudo, o custo dele é muito elevado, assim sua acessibilidade fica baixa. Desse modo, é muito nítido reparar que a incidência e a prevalência dessa patologia é elevada, contudo, o seu diagnóstico é tardio e sua terapêutica ainda é falha. Assim, mostra mais com clareza a imprescindibilidade do método de transferência nuclear. E o que consiste esse método? Ele consiste na remoção do genoma nuclear de um oócito ou zigoto que possua alteração no DNA mitocondrial e, por conseguinte, a seguinte transferência desse material genético para um oócito ou zigoto doador enucleado que não possua alteração no DNA mitocondrial, e assim a célula final reconstituída terá o DNA mitocondrial do doador sem nenhuma alteração e menor risco de passar essa mutação para a prole final. Agora a gente vai ampliar para vocês conseguirem ver melhor o diagrama esquemático, que mostra as técnicas da transferência nuclear. Essa transferência pode ser realizada de zigotos, ou seja, ócitos fertilizados, no qual utilizaremos a técnica PNT, que é a pronuclear transferência, ou de ócitos não fertilizados, no qual utilizaremos MST, que é a transferência do fuso materno, PBT, que é a transferência do corpo polar, e GVT, que é a transferência da vesícula germinativa. A MST e a PNT são as que possuem mais dados científicos realizados e embasados nelas, então são as mais utilizadas. Agora a gente vai mostrar a figura 2, que é uma tabela expositiva dos estudos mais relevantes sobre o método de TN, que nós resolvemos embasar nosso trabalho. Temos 2 estudos aqui, um de 2010 e um de 2016. Os resultados desses estudos apontaram que reduziu com sucesso os níveis de transporte do DNA mutado mitocondrial para uma média de menor que 2%, concluindo dessa forma que o método é de fato eficaz e possui grande potencial na redução desse risco das mitocondriopatias. Bom, concluímos assim que o uso da triagem pré-natal, em conjunto com a tecnologia citada da transferência nuclear, atua fortemente na prevenção das mitocondriopatias, assim como no tratamento precoce. Entretanto, uma avaliação integrada a longo prazo é essencial para a garantia da sobrevida maior dos zigotos. Assim, encerramos nossa apresentação. Gostaria de agradecer a você e a toda a comissão organizadora, além de agradecer ao nosso amigo e colega Lucas Ferreira Franco, que foi essencial para a produção desse trabalho, e a você sempre nosso todo amor e toda gratidão. Muito obrigada. Sejam muito bem-vindos à nossa apresentação do pôster para o Simpósio Acadêmico Integrado de Embriologia e Genética. Nós vamos falar hoje sobre herança multifatorial, mais especificamente da doença de Hirschsprung e suas complicações. Nós somos acadêmicas do 4º período de Medicina da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. Meu nome é Ana Helena Sackler e comigo no meu grupo estão Ana Luísa Lodi, Ana Paula Mendonça, Ana Carolina Felício, Bruna Reale e, como nossa orientadora de trabalho, é a professora doutora em Imunologia pelo Departamento de Bioquímica e Imunologia da UFMG, Luara Santos. Para introduzir o nosso trabalho, a doença de Hirschsprung é uma patologia genética multifatorial que acomete principalmente o sistema nervoso entérico humano, mais especificamente os plexos mioentérico e submucoso. A não colonização de pequenas porções do intestino grosso por células neuronais causa sintomas graves, como os de constipação intestinal em neonatos, jovens e adultos. Essa ausência de inervação autônoma da musculatura lisa intestinal explica essa sintomatologia dos portadores da enfermidade. O tratamento, basicamente, é cirúrgico.
Ainda que as alterações genéticas conhecidas que predispõem à doença de risco sejam extensas e apenas parcialmente penetrantes, o gene de maior relação com a doença parece ser o RET, que é o proto-oncogênio localizado no cromossomo 10. E a gente vai abordar ao longo da nossa apresentação demais aspectos relacionados à genética da doença de risco. Como objetivo do nosso trabalho, basicamente é realizar uma revisão integrativa focada nos mecanismos que podem levar à doença de risco, suas potenciais complicações e seus possíveis tratamentos, além de analisar dados epidemiológicos. Como método do nosso trabalho, a gente abordou uma pesquisa nas bases de dados, Biblioteca Virtual de Saúde, BVS, PubMed e o Cielo, usando os descritores doenças de risco, genética, fisiopatologia, expressão gênica e doença multifatorial, tanto nos idiomas inglês como no português. Foram considerados artigos publicados desde 2008 a 2019. Tratando um pouquinho da nossa discussão, os principais genes envolvidos na doença de risco são do receptor da tirosina quinase, o RET, que a gente já abordou anteriormente, localizado, então, no braço longo do cromossomo 10. Esse gene representa 7 a 35% dos casos esporádicos. Mas tem um outro gene também, que é no receptor de endotelino do tipo B. Segundo uma das nossas referências, a doença de risco ela parece ser de herança complexa, não mendeliana, com baixa penetrância dependente do sexo, expressão variável de acordo com o comprimento do segmento aganglionar e sugestivo do envolvimento de um ou mais genes. Ademais, vários outros genes foram reconhecidos como sendo suscetíveis para a doença, em que a heterogeneidade genética faz com que a mutação em qualquer um dos outros genes conhecidamente envolvidos possa ser suficiente para a expressão fenotípica da patologia. Epidemiologicamente, existe um viés sexual em que homens são afetados em uma proporção de 4:1 e a incidência estimada é de 1 para 5.000 nascidos vivos. Para o diagnóstico da doença de risco, utiliza-se do enema opaco com a utilização de contraste como o primeiro procedimento indicado. Em segundo plano, o método balão, ou manometria anorretal, é citado como modalidade alternativa no diagnóstico diferencial, com o intuito de avaliar o reflexo inibitório do reto anal. Em relação ao tratamento, métodos cirúrgicos, como técnicas de Duhamel e transabdominal de suave, apresentaram melhora na consistência fecal, diâmetro das fezes, número de movimentos intestinais e esforço para defecar. No entanto, a constipação e a enterocolite foram complicações observadas no pós-operatório. Existe ainda tratamentos não cirúrgicos, como massagens terapêuticas, uso de incrementadores do bolo fecal e laxantes, por exemplo. Bom, aqui a gente trouxe duas imagens histológicas, são comparação entre duas biópsias de neonatos, um com aparência normal e o outro com a doença de risco. Nessa região que eu estou apontando, é o plexo mioentérico. Nesse plexo, a gente consegue ver a presença de células ganglionares. No lado de cá, a gente não consegue ver. Bom, para a gente fechar o nosso trabalho, embora certos genes sejam reconhecidamente susceptíveis à doença, a heterogeneidade genética permite que a mutação em um dos envolvidos seja suficiente para a expressão fenotípica da doença de risco. Dentre os procedimentos cirúrgicos existentes que a gente citou, cabe ao médico a escolha adequada para cada caso, visto que não há resultados bibliográficos que apontem superioridade entre as técnicas apresentadas. Então é isso, essas foram as nossas referências. A gente gostaria de agradecer muito a atenção de todos. Muito obrigada pela participação. Olá, meu nome é Ana Beatriz Pinto Saconello, eu sou acadêmica de Medicina do 5º período da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, e junto dos meus colegas Bruno Pena Faria, David José Duque Lister e Gabriel dos Santos Campos, orientados pela professora Luara Isabela dos Santos, vamos falar hoje sobre a genesia fetal do corpo caloso e mutações de novo, uma revisão bibliográfica. O corpo caloso é a maior dentre as 5 comissuras cerebrais existentes e ele atua conectando os hemisférios cerebrais direito e esquerdo. É uma estrutura que pode ser acometida por uma gama de anomalias, mas destacam-se 3 principais: a disgenesia, a agenesia parcial e a agenesia total, ou agenesia completa do corpo caloso, também denominada ACC. A ACC ela é um distúrbio de desenvolvimento neuronal que apresenta uma gama de repercussões, como déficits intelectuais, crises epilépticas, dificuldades comportamentais e distúrbios cognitivos. Ou seja, ela tem importantes impactos sociais e familiares para esse indivíduo. No caso das mutações de novo, elas são definidas como variantes genéticas que não estão presentes nos progenitores, ou seja, é uma variante inédita presente naquele indivíduo.
ela tem relevância dentro dessa temática porque estudos prévios já demonstraram que uma das causas majoritárias de ACC é a presença de variantes dominantes de novo. Então, o objetivo desse trabalho é de revisar as evidências científicas presentes na literatura atual que estabeleçam a correlação entre a presença dessas variantes e a incidência de ACC fetal. Esse trabalho ele foi confeccionado com artigos que estão indexados nas bases de dados PubMed e Biblioteca Virtual em Saúde, a BVS, publicados entre 2015 e 2020, com o uso de descritores Fetal Agenesis of the Corpus callosum, Whole Exome Sequencing e De Novo Mutation, conduzidos todos em espécimes humanos. Tendo em vista os objetivos desse trabalho, 3 estudos eles tiveram destaque. O primeiro, conduzido em 2015, identificou uma variante heterozigota de novo no gene PRICL1, que é codificador da proteína Prickle Homolog 1, que apesar de ainda não ter uma ação muito bem elucidada, aparenta ter um papel importante sobre o desenvolvimento neuronal. Essa mutação foi a única identificada no probando avaliado, que era portador de ACC e de polimicrogiria. Ou seja, estabeleceu-se uma relação íntima entre a presença dessa variante e a condição do paciente. O segundo estudo, conduzido em 2018, observou uma presença de uma variante heterozigota de novo no gene ZBTB20, que é um gene que está muito relacionado com a regulação da transcrição e tradução gênica, mas também atua sob controle da homeostase e desenvolvimento do corpo, como na homeostase glicêmica, desenvolvimento fetal pós-parto e desenvolvimento neuronal. Esse estudo ele tem relevância porque o gene ZBTB20 já tinha sido previamente relacionado com a ocorrência da síndrome de Primrose, uma outra malformação do sistema nervoso cuja principal manifestação é a ACC. Ou seja, houve um reforço da relação entre essas mutações e a presença da agenesia do corpo caloso. As imagens na segunda página elas são retiradas desse estudo e elas são advindas de um dos probandos avaliados, que foi um natimorto. A primeira imagem é uma peça anatômica do encéfalo em córtex vegetal demonstrando a ausência do corpo caloso. A segunda imagem ela é uma lâmina histológica advinda dessa peça anatômica e que demonstra um achado da ACC em que, ao invés do corpo caloso, nós temos as bandas de Probst, que são fibras calosas não decussadas com pouquíssimas terminações nervosas, ou seja, elas não têm muita funcionalidade nervosa. O terceiro estudo, conduzido em 2019, identificou mutações em 2 diferentes genes. Uma mutação presente somente em um dos probandos e a outra, a mutação de novo, presente em ambos. A primeira foi uma mutação missense hemizigota de herança materna presente no gene MED12, que codifica a proteína moduladora de complexo de subunidades 12. É uma proteína que tem ação sobre transcrição e tradução gênica, mas também sobre desenvolvimento neuronal. A segunda foi a mutação heterozigota de novo no gene EFNB1, codificador da proteína EphrinB1, que possibilita a formação de complexos de adesão e comunicação celulares, essenciais para que haja garantia das sinapses nervosas e da plasticidade neuronal dos indivíduos. Assim, conclui-se que a ACC apresenta impactos profundos sobre tanto sociais quanto fisiológicos, não somente para os portadores, mas também sobre toda aquela comunidade no qual ele se insere. Entretanto, a gente ainda enfrenta uma realidade muito incerta no que se diz as origens da ACC e do seu manejo clínico. Portanto, os estudos atuais têm um valor excepcional quando tratamos da busca pela elucidação das bases genéticas e bioquímicas da ACC e que possibilitarão no futuro um desenvolvimento de um protocolo e de uma terapêutica que seja mais efetiva. Enquanto a gente ainda não chega nesse futuro tão desejado, é importantíssimo de ressaltar a importância que os diagnósticos pré- e pós-natal apresentam e o suporte integral à família, para que haja, sim, a garantia de melhores condições de vida possíveis para os portadores de ACC. Essas são as nossas referências e agradeço a atenção. Boa noite a todos, meu nome é Gabriela Santos Soares, eu sou acadêmica do 6º período de Medicina na Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais e hoje vou apresentar sobre os controladores de elite. Os controladores de elite são indivíduos infectados pelo vírus da imunodeficiência humana, o HIV, que devido a fatores genéticos, imunológicos e virais, possuem controle da replicação viral, ausência de evolução clínica e carga viral em níveis indetectáveis nos testes laboratoriais, menos de 50 cópias por ml. Alguns alelos do antígeno leucocitário humano, o HLA, e polimorfismos do correceptor CCR5 são responsáveis por diferentes progressões da doença, sendo que 1 a cada 300 infectados apresentam alguma dessas mutações genéticas. A identificação desses fatores e a compreensão da dinâmica entre o agente infectante e o infectado são de extrema importância para o desenvolvimento de novas estratégias clínicas. O objetivo desse trabalho é elucidar sobre os controladores de elite, avaliando a influência de sua genética e das mutações virais na infecção pelo HIV. Foi realizada uma revisão integrativa, pesquisando nas bases de dados PubMed e Google Acadêmico, com artigos em português, inglês e espanhol, publicados entre os anos de 2010 a 2019, utilizando os descritores
controladores de elite, receptores CCR5 e HIV. No total, foram utilizados 8 trabalhos, inicialmente selecionados pelo título, sequencialmente pelo resumo e finalmente pelo texto completo. Foram excluídos artigos que não preenchiam os critérios citados, relatos de caso e publicações anteriores a 2010. Antes de entender as mutações genéticas, temos que compreender o mecanismo de invasão celular pelo HIV. A primeira etapa da infecção pelo HIV é a adsorção, que consiste na ligação do agente na superfície da célula-alvo. Isso ocorre pela glicoproteína 120, representada aqui por essa forma oval, em azul, ao CD4, que é o receptor do linfócito, aqui de marrom. Só que a ligação da glicoproteína 120 com o CD4 não são suficientes para a penetração do vírus, sendo necessária a participação de correceptores. No caso do HIV, o tropismo pela célula TCD4 pode ocorrer pelo correceptor CCR5, CXCR4 ou por ambos os correceptores. Logo, após a ligação da glicoproteína 120 ao receptor CD4, ocorrem alterações conformacionais que facilitam a ligação ao correceptor e a subsequente entrada viral. Esse evento é decorrente da fusão do envelope viral, aqui representado na imagem, com a membrana celular. E esse processo ele é facilitado pela glicoproteína 41, que é essa glicoproteína transmembrana em azul também, em formato de cilindro. Existem diversas hipóteses para explicar o controle virológico espontâneo dos controladores de elite. Uma delas é de que os polimorfismos do correceptor CCR5 estão relacionados com alterações na progressão da doença. Nos indivíduos homozigotos, como é no caso dos controladores de elite, a presença do alelo CCR5 delta 32 confere proteção contra as cepas do HIV com tropismo ao correceptor CCR5, pois ocorre deleção de 32 pares de base do gene estrutural do correceptor, formando uma proteína não funcional que vai ficar no citosol do linfócito, não sendo expressa na superfície e prejudicando a entrada viral. Além disso, foram encontrados polimorfismos genéticos nos controladores de elite, concentrados principalmente no cromossomo 6, onde genes da família HLA estão localizados. As moléculas do HLA classe 1, elas têm como função apresentar os antígenos às células TCD8, levando à sua ativação e à destruição das células infectadas. Alguns estudos identificaram diferentes fenótipos do HLA nos controladores de elite, sendo que quando tem o HLA B57 junto com o B27, que são presentes nos controladores de elite, esses dois alelos eles estão associados a mutações no linfócito TCD8, que os tornam altamente eficientes na eliminação das células TCD4 infectadas pelo HIV, a partir de uma maior desgranulação e liberação de perforina e granzina B. Outra hipótese é de que existem variantes defeituosas do HIV, porque já foi observado que nos controladores de elite, os envelopes virais apresentam alterações genéticas que resultam em baixa capacidade de se ligar ao receptor CD4, diminuindo a sinalização e dificultando a entrada viral. A partir das buscas na literatura, pode-se concluir que os fatores do hospedeiro desempenham um papel mais significativo no controle virológico quando comparado às mutações virais. No entanto, mais pesquisas a respeito das mutações genéticas e da genética do controlador de elite devem ser desenvolvidas para melhor compreensão de seus mecanismos e desenvolvimento de novas estratégias clínicas. Essas foram as referências utilizadas e muito obrigada pela atenção. Boa noite a todos. Meu nome é Paula Melo Vale, eu sou acadêmica de medicina do 7º período e hoje eu vou apresentar o pôster sobre a suplementação da coenzima Q10 na assistência reprodutiva, uma revisão integrativa. Trabalho feito por mim e pelas minhas colegas Juliana Gonzaga Araújo Claque, Natália Campos Ramos, Raquel Calazan de Oliveira Costa, orientado pela nossa professora Flávia Coimbra Pontes Maia. Primeiramente, definimos a coenzima Q10 como sendo uma ubiquinona essencial que faz parte da regulação e manutenção da membrana mitocondrial, de modo que essa substância está diretamente ligada ao transporte de elétrons na cadeia respiratória e também se relaciona à fosfolarização oxidativa para a produção de ATP em si. A forma quinol dessa substância é capaz de atuar como um antioxidante, inibindo assim a lipoperoxidação, que é basicamente a oxidação de lipídios, que libera bastante espécies reativas de oxigênio no meio. Fato é que essa coenzima tem sido amplamente utilizada em medicamentos para doenças, tais como doenças cardiovasculares, doenças neuromusculares e doenças metabólicas, como a diabetes.
Nessa primeira figura à esquerda, podemos ver como a coenzima funciona como carreadora de elétrons, atuando assim na produção de ATP. Já na figura 2 à direita, podemos ver a fórmula química dessa ubiquinona. Com isso, estudos estão sendo feitos para entender melhor sobre seu papel na fertilidade e no desempenho reprodutivo humano. Nosso objetivo é exatamente discutir sobre os benefícios da suplementação dessa coenzima para melhora tanto na fertilidade masculina quanto na feminina. A metodologia usada foi a revisão bibliográfica exploratória nas bases de dados Cielo e PubMed. Usamos como descritores coenzima Q10 e assistência reprodutiva nas línguas inglesa e portuguesa. Encontramos, assim, 5 artigos publicados entre 2009 e 2018, com resultados quantitativos em que ambos os sexos participaram dos estudos, claramente. Então, discutindo melhor sobre esse assunto, percebe-se que a coenzima Q10 diminui sua concentração ao longo do tempo nos tecidos e, junto a outros fatores, pode alterar o metabolismo de uma forma geral no nosso corpo. A deficiência em si dessa ubiquinona pode prejudicar a função vital nos órgãos com mais consumo energético, como, por exemplo, o sistema nervoso central e o músculo esquelético, mas também pode afetar outros órgãos, como o fígado e o rim, por exemplo. Por isso, esse componente está presente em medicamentos para doenças metabólicas cardiovasculares e doenças musculares degenerativas, por exemplo. Contudo, atualmente essa coenzima tem sido alvo de pesquisadores por estar relacionada com mecanismos da reprodução feminina e masculina, de modo que a sua suplementação tem mostrado benefício na melhora da fertilidade. Nas mulheres, por exemplo, a suplementação da coenzima Q10 melhorou a resposta ovariana, aumentando assim o número de óvulos e desenvolvendo embriões de melhor qualidade. Já nos homens, percebeu-se que a infertilidade está diretamente relacionada ao estresse oxidativo, causado pelo acúmulo de espécies reativas de oxigênio neste meio. De fato, certas quantidades de espécie reativa de oxigênio no meio é importante para garantir a função fisiológica celular, como acontece na espermatogênese. Quando o nosso organismo, então, percebe esse aumento de espécie reativa de oxigênio, ele usa antioxidantes endógenos, como a coenzima Q10, para equilibrar esse meio. Por essa razão, a suplementação dessa coenzima pode ser benéfica para a fertilidade masculina. Assim como outros artigos abordaram outros benefícios da coenzima Q10, entre eles a melhora dos parâmetros do sêmen, como a densidade, mobilidade, morfologia e volume. Assim, a gente pode concluir, então, que a suplementação com a coenzima Q10 pode ser benéfica para a assistência reprodutiva, acarretando uma melhora na fertilidade masculina e feminina, tanto pelos seus efeitos antioxidantes, quanto pela sua interferência positiva no desempenho energético dessas células. Ainda assim, é importante que sejam feitos mais estudos, mais pesquisas sobre a suplementação dessa substância, visando aperfeiçoar e melhorar a prática desse tratamento, né? Tratamento tanto das outras doenças quanto da infertilidade. Então é isso. Obrigada.